Nesse módulo 2 do nosso curso de hidrologia, nós vamos falar um pouco de ciclo hidrológico, né? Mas antes disso, vamos relembrar alguns conceitos fundamentais da área de hidrologia, na área de irrigação, hidráulica, né, que nós trabalhamos. Então, lembrando que lâmina de chuva, ou altura de chuva, ou lâmina de irrigação, né? Então, eu estou colocando exatamente aqui lâmina de chuva, que não é o usual, né? Porque nós já conversamos sobre isso no primeiro módulo. É mais usual falar em altura de chuva ou lâmina de irrigação, porém as duas coisas significam exatamente a mesma, né? Tem o mesmo significado. Então, 1 milímetro de chuva equivale a 1 litro por metro quadrado. Então, de onde que vem esses conceitos? Se nós pegarmos aí 1 metro quadrado, uma caixa de 1 metro quadrado e, portanto, distribuirmos 1 litro de água, essa água se espalhará, né, formando uma lâmina. Então, essa lâmina terá 1 metro de altura. 1 litro distribuído em 1 metro quadrado formará uma lâmina de água de uma altura de 1 milímetro, né? Então, na irrigação, nós vamos falar lâmina de irrigação e nas outras áreas aí, mais usual falar em altura de chuva, mas dá exatamente na mesma. E é claro que quando a gente pensa no solo, a água ao infiltrar no solo, não significa que ela vai umedecer apenas 1 milímetro de altura, porque tem toda a redistribuição de água no solo, nos poros do solo, né? Então, essa já é uma outra questão, qual é a profundidade que vai umedecer. Lâmina, então, é o volume de água, pensando aí, né, numa caixa, quanto de altura que formaria cada litro de água. Então, cada litro por metro quadrado é 1 milímetro, né? Daí que vem o conceito. Bom, relembrando da nossa primeira aula, então uma rápida revisão, nós falamos de demanda na agricultura. Eu disse que existem várias formas de calcular demanda na agricultura, mas isso é um assunto da disciplina de irrigação. Então, aqui na hidrologia, nós não vamos entrar na questão de como calcular a demanda, né, das plantas. Nós vamos utilizar uma média, que é o que nós chamamos de evapotranspiração de referência, né, que é calculado com base nos dados meteorológicos, nós falamos deles na aula passada, e aí então vamos adotar um valor médio apenas para trabalhar aqui dentro da hidrologia, né? Então, supondo uma evapotranspiração de referência média de 4 milímetros por dia, então qual seria a necessidade de reposição diária de água para 1 hectare? Vamos dizer que você tem lá um quarteirão da cidade, né, 100 por 100 metros, 10 mil metros quadrados, é 1 hectare, e você tem uma horta desse tamanho. Então, quanta água você precisa para regar a sua horta diariamente, repondo o equivalente a 4 milímetros, né? Como nós vamos calcular isso? Bom, então um exemplo, 4 milímetros nada mais são do que 4 litros por metro quadrado, né? Seguindo a nossa lógica, do nosso conceito. E aí vamos fazer a transformação, então, unitária, né? Lembrando que 10 mil metros quadrados e 1 hectare é a mesma coisa, então nós estamos multiplicando 4 litros por metro quadrado por uma unidade, né? Por uma relação 1 para 1, só estamos mudando as unidades. Então, corta metro quadrado com metro quadrado, temos aí 4 vezes 10 mil, 40 mil litros, né? Sobrou a unidade litros em cima, dividido por hectare. Então, vejam, se você tem uma horta do tamanho de aproximadamente um quarteirão da cidade, né? Um quadradão de 100 por 100 metros, e você vai repor uma lâmina média de 4 milímetros, né? Que equivale a 4 litros em cada metro quadrado, então você está repondo 40 mil litros de água, né, por dia por hectare. Bastante água, né? Bom, então nós podemos expressar esse valor também como 40 metros cúbicos por hectare. Afinal, cada metro cúbico tem 1000 litros, né? Então, quando nós falamos em volumes grandes de vazão, né, é muito comum utilizarmos unidades como metro cúbico, tá? No caso, se fosse vazão, metro cúbico por hora, é um valor muito adotado em rios, né, porque a vazão é muito grande. Imagina colocar em litros, né? 4 milhões de litros, 4 bilhões de litros. Então, é usual colocar a unidade aqui de metros cúbicos, tá? Quando você quer chamar atenção, muitas vezes uma pessoa quer chamar atenção para o gasto de água, né? O desperdício, ele vai acabar usando uma unidade que assusta um pouco mais, né? Então, 40 mil litros dá a impressão que é muito mais do que 40 metros cúbicos, né?
Então vejam como que as pessoas às vezes trabalham as unidades aí também para favorecer uma ideia, para dar a tendência, né, a você interpretar que o valor é maior ou menor. Então, lembrando da transformação de unidades que nós tivemos lá na hidráulica nas primeiras aulas, né? Então, os dois valores são aceitáveis, as duas unidades são aceitáveis, elas significam a mesma, exatamente a mesma coisa, né? Bom, vamos lá então. Uma outra pergunta que nós poderíamos fazer, né? Na verdade, isso é mais uma provocação que eu gosto de colocar para a gente pensar um pouco. Quantas pessoas então poderiam ser abastecidas com esse 1 hectare irrigado? Como assim, professor? Lembra que lá na aula 1, né? Então, lá no Conceitos de Hidrologia, nós falamos que existem estudos que dizem que no Brasil o consumo por litro por habitante por dia é de cerca de 250 litros. Então, cada habitante por dia consome cerca de 250 litros. Então, nós poderíamos fazer aqui os 40 mil litros por hectare, que foram aplicados num dia, né? Divididos aí por 250 litros por cada habitante por dia, e então temos 160 habitantes por dia abastecidos com a mesma quantidade de água que você estaria utilizando em 1 hectare irrigado, né? Então a gente pensa assim, nossa, mas então eu estou usando água em cada hectare equivale a cerca de 160 habitantes? Realmente, se for pensar por esse lado, sim, né? Mas o que nós não podemos esquecer é que a irrigação é responsável por 40% de todo o alimento produzido no mundo, utilizando apenas 12% da área agrícola mundial, não é? Então, um pouco de área agrícola que você aumenta a irrigação, você aumenta muito a produção de alimentos, né? Então, não estamos falando só de hortas, estamos falando de uma produção de alimentos de uma maneira geral, né? Então, na média, 12% da área agrícola mundial irrigada produz 40% de todo o alimento do mundo. Então, estamos falando de lavouras como produção de arroz, feijão, soja, milho, outras culturas também, não é? Ok. Bom, e a água é finita? Lembra daquela história da água estar acabando, né? Nós precisamos lembrar que a água não muda em quantidade. Ela pode mudar de estado, gasoso, líquido, sólido. Então, o vapor de água, né? A água na forma líquida, então nos rios, nos aquíferos, na chuva, né? A própria água da chuva. E sólido, que seria então a água congelada, né? Mas ela pode mudar de estado, mas nunca em quantidade. Desde que mundo é mundo, a mesma quantidade de água está presente no globo, ok? 70% do globo terrestre é água. Então é só a gente olhar para o globo, lembrar que, né, nós somos recobertos aí de água dos oceanos, né, que equivale a 70% do espelho da água, vamos dizer, 70% de toda a superfície terrestre é um espelho d'água formado pelos oceanos, né? Então a água potável sim pode acabar, né? Esse que é o cuidado que nós temos que ter com a poluição dos nossos rios, do próprio solo, porque o solo nada mais é do que um filtro em que lá embaixo nós temos um lençol freático que quando nós furamos um poço, né, cavamos um poço, nós vamos coletar água desse lençol freático ou desse aquífero, mas também que essa água do lençol vai aflorar no que nós chamamos de nascentes, né? Vai formar os rios. Então, toda a água que infiltra no solo ela vai acabar indo para os rios e depois dos rios para os oceanos. Então, a poluição da água diretamente ou do solo poluindo o lençol freático, isso sim pode fazer com que a água potável acabe, né? Então, essa que é a nossa preocupação. Bom, gente, vamos lá. Fazendo um esquema aqui bem simples, né? Nós sabemos que não é um quadrado assim os continentes e os oceanos, mas nós já vimos na aula anterior, no módulo 1, como é possível calcular, né, a quantidade de água que nós temos aí nos continentes e indo para o mar. Então, desde estações fluviométricas, que nós temos a medição da vazão dos principais rios, como também a medição de quanto chove, né? Isso é um balanço, é um ciclo, a água não sai do globo. A única água que sai do globo é a água que vai com o astronauta para fora da Terra, do planeta Terra. Então, a água não sai da troposfera, né? É fisicamente impossível.
Então, pensando em quantidades, né, essa figura aqui indica o movimento da água no globo terrestre em quilômetros cúbicos por ano, tá? Em quilômetros cúbicos por ano. Então, se quiserem converter isso para litros, né, só usar a nossa transformação de unidades que a gente já trabalhou bastante em hidráulica e no início da nossa disciplina. Bom, mas fazendo esse esquema simplificado aqui, é só para nós termos uma ideia melhor de grandezas, de valores, tá? Quanto de água, então, que vai para a atmosfera, né, que evapora dos continentes? Então, da superfície coberta com solo, plantas, cidades, nós temos aí o equivalente a 70 mil quilômetros cúbicos por ano, tá? Então, quilômetros cúbicos. E nos oceanos, é claro que é muito mais, né? O espelho de água, o contato da atmosfera com a superfície úmida nos oceanos é muito maior do que nos continentes. Os continentes equivalem a cerca de 30% da superfície do globo, não é? Bom, então 430 mil quilômetros cúbicos, né? Então, de novo, nós não vamos expressar isso em litros, senão ficaria tantos zeros aqui que ficaria até pouco didático, né? Ficaria difícil de explicar. Por isso a unidade de quilômetros cúbicos por ano. Bom, então, só para a gente pensar nessas equivalências, vejo que chove o equivalente a 110 mil quilômetros cúbicos por ano nos continentes, e claro, nos oceanos, se eles cobrem 70% da superfície do globo, também chove mais nos oceanos. Mas vejam que nós temos um desbalanço aqui. Que desbalanço é esse? Né? Opa, então nós temos uma evaporação de 70 mil no continente e chove 110, ou seja, chove mais do que evapora, chove mais no continente do que nós perdemos. E isso é muito bom, né? Ainda bem que nós temos um balanço positivo nos continentes. Mas como que isso ocorre se o globo, então, né, a troposfera forma um circuito fechado onde essa água não vai embora do planeta Terra? Bom, nós temos esse desbalanço da seguinte maneira: esse excesso então de chuvas ele volta para o oceano em forma de drenagem dos rios, né? E volta para os continentes em forma de chuva. Então veja que nos oceanos evapora 430 mil quilômetros cúbicos por ano e chove 390. Essa diferença é a chuva que vem para os continentes. Tá? Nós vamos estudar um pouco mais isso na hora que entrar no item de chuva, né? Falar mais de chuva especificamente, mas basicamente nós temos variações de altitude que influenciam a pressão atmosférica e fazem com que então a água volte para o estado líquido nos continentes em maior quantidade do que ela vai para o estado de vapor. Tá? Basicamente é isso. Bom, então mais algumas estatísticas aí, né? Algumas medidas que mostram para nós então que dentro desses 70% do globo que é água, desta 97 é salgada, claro, né? Se nós temos aí a superfície do globo praticamente são oceanos, né? 70% são oceanos. Claro que nós estamos contabilizando os rios, também água superficial dentro dos continentes, rios com água doce, né? Mas vejam que praticamente toda essa água é salgada, né? Por que a água do mar, então, seria salgada? Poderia fazer essa provocação, né? Para a gente pensar um pouquinho. Por que a água do mar, então, será que é salgada? Imaginem, se os rios nada mais são do que drenagem de água, tanto da água que escoa superficialmente pelo solo, lavando a superfície do solo, né, e das plantas, como também, principalmente, a água que infiltrou no solo, recarrega o lençol freático e depois aflora no ponto mais baixo da bacia hidrográfica, né, recarregando os rios. Então imaginem que nesses milhares e milhares de anos, né, da formação do planeta, nós temos um ciclo onde a água evapora na forma H2O, né, porque só evapora a água. Essa água vem para o continente, chove, lava o solo e drena de volta para dentro dos oceanos. Então, esse ciclo, como a água evapora apenas no formato H2O, os sais não evaporam, em condições naturais os sais não evaporam, é como se ao longo dos milhares de anos nós fôssemos concentrando os sais dentro dos oceanos. Né? Isso, inclusive, ocorre em alguns lagos, em regiões irrigadas, onde você retira a água desse lago para fazer uma determinada irrigação
e aí a água volta por drenagem, por percolação profunda, muitas vezes, dependendo do sistema de irrigação. E esse lago, ao longo do tempo, vai começando a ficar cada vez mais salgado, cada vez com concentrações de sais maiores, porque você está lavando o solo e levando esses sais para dentro do lago, né? Bom, água de drenagem do solo, então, né, ao longo de milhares de anos, poderemos fazer essa consideração. E a água evapora, então, quando ela evapora na forma H2O, deixando os sais se concentrarem, né? Então, é uma forma que nós podemos considerar aí dentro desse ciclo nosso. Uma outra provocação que eu gosto de fazer é sobre o aquecimento global e a água disponível, né? Vejam, nós temos aí, desses 3% de água doce do mundo, 2% está congelada nos poros. Então, 97% da água salgada, os 3% que sobra, 2% está congelada nos polos, ou estável, né? Dependendo do ciclo aí de aquecimento e resfriamento do globo. Então, vamos dizer que nós temos pouquíssima água disponível para nós, né? E ainda nós estamos num país que tem cerca de 12% de toda a água doce do mundo, né? Então, o Brasil tem quase que toda essa água aí para ele, né? A água doce, nós somos muito bem privilegiados, né? Com água doce. Bom, aí a provocação que eu faço é, poderíamos dizer que o aquecimento global está, então, disponibilizando essa água doce para nós? Se você está derretendo a água que estava congelada, essa água não está ficando disponível, afinal, dos 3% de água doce no mundo, 2% está congelada. Então, se você tem um certo aquecimento, a água vira líquido, volta para o estado líquido, né? Derrete o gelo, essa água não estaria ficando disponível, nós não estaríamos disponibilizando essa água. Gente, é claro que aqui eu não estou defendendo o aquecimento global, são só provocações que eu estou fazendo para que a gente pense um pouco além, não é? Ok? Então, poderíamos dizer ainda que o aquecimento global está, então, disponibilizando essa água para o ciclo hidrológico? Afinal, para que a água vire chuva, ela precisa estar no estado líquido e aí evaporar, né? Ou ainda evaporar de maneira direta, né? Porque dependendo da situação, nós temos a água passando do estado de gelo para vapor diretamente, né? É um processo muito rápido. Mas enfim, seria uma forma então dessa água estar ficando mais disponível para o ciclo hidrológico e tendo mais água disponível, a frequência de chuvas aumentaria, né? Então são coisas que a gente tem que pensar. Agora é claro, né, gente? Estou falando isso só para pensarmos em números, em estatísticas, mas o aquecimento global, se ele for real, é claro que ele traz muitos problemas, né, futuramente, com a adaptação de espécies, com o próprio os polos congelados, eles são reguladores de temperatura do globo, né? Lembrando que a água doce que está congelada nos polos, ao descongelar, né, ao derreter esse gelo, ela acaba indo para dentro do mar, na maioria dos casos, né, ela derrete para dentro do mar novamente. Então, nós não estaríamos disponibilizando ela como água doce, né? Mas ainda, né, por que não quando a gente fala em espelho de água ou o nível do mar aumentar por causa de gelo, então nós não estaríamos aumentando o espelho d'água, aumentando o espelho d'água aumenta a evaporação e aumentando a evaporação aumenta o ciclo de chuvas. Novamente, são apenas questões que eu estou fazendo para a gente pensar. Não estou defendendo que isso seja o correto, tá? Então é só para a gente pensar um pouco além de tudo que a gente ouve, tá bom? Bom, então poderíamos pensar inclusive em maior disponibilidade de água para se tornar chuvas, né? Que é isso que a gente está trabalhando aqui. Bom, gente, dentro dessa questão do aquecimento global, gostaria de lembrar de um exemplo que eu sempre falo nas minhas aulas, né? Eu tive uma época, quando eu era estudante, que eu viajava muito de Londrina para Maringá de moto, né? Tinha lá a minha moto, estudante, uma pequena moto, né? E ela era o meu meio de transporte. Então eu fazia o meu mestrado, as aulas em Maringá e a minha pesquisa
era em Londrina, dá cerca de 100 quilômetros uma cidade da outra. São grandes cidades, né? A segunda e terceira e quarta maior do Paraná, Londrina a segunda e Maringá está ali entre terceira ou quarta maior cidade, tá? Bom, então, ao viajar, muitas vezes eu viajava em final de tarde, muitas vezes sem jaqueta, sem proteção, e eu sentia, quando eu estava me aproximando, seja de Londrina ou de Maringá, que são grandes cidades, eu conseguia sentir na pele a variação de temperatura. Então, por que eu estou dando esse exemplo de andar de moto numa rodovia à noite, né? Porque dava para sentir a variação de temperatura. Ao chegar próximo da cidade, a temperatura ia ficando mais alta, você ia sentindo mais calor ou deixando de passar um certo frio na moto, né? Então, o que eu quero, onde que eu quero chegar com esse exemplo? Se a variação de temperatura é perceptível na pele, por você chegar próximo de uma cidade, as cidades são consideradas ilhas de calor, tá? Bom, então, quando eu terminei o mestrado, logo no início do doutorado, eu assisti uma palestra de uma pessoa que defende o aquecimento global, como daqui 50 anos o globo vai estar com a temperatura média de 2 graus a mais e vai se extinguir a vida de alguns seres na linha do Equador, sabe esse tipo de palestra, né? Falando, trazendo esses dados. E eu pedi a palavra naquela palestra, como estudante que era, e perguntei para esse pesquisador, falei, mas professor, ele até não era brasileiro, né? Eu perguntei em português mesmo. Eu perguntei, mas vocês fazem alguma correção dos dados das estações meteorológicas, dos dados históricos? Porque veja bem, quando você pega os dados históricos para falar que a temperatura média está aumentando ao longo dos anos, geralmente são usados dados de estações meteorológicas, pelo menos os dados mais antigos, né? São dados de estações aí, dados históricos, né? De estações meteorológicas, portanto, estações antigas. Bom, e o fato é que, na maioria dos casos, uma estação meteorológica ela é montada fora das cidades ou a uma certa distância da cidade. E as cidades vão crescendo, as cidades vão se aproximando dessa estação. Maringá, que eu dei o exemplo, essa cidade no Paraná, a estação meteorológica de Maringá, por acaso ela foi instalada fora da cidade, e a cidade cresceu tanto que hoje ela está no meio da cidade. Né? Uma estação que fica, estou dando o exemplo de uma estação que fica no campus da Universidade Estadual de Maringá, que fica no coração da cidade. Então, se você percebe variação de temperatura na pele, andando de moto numa rodovia, e ao se aproximar de uma grande cidade, um grande centro, você sente o calor, imagine uma estação meteorológica com sensores de temperatura, né, com termômetros, onde no passado ela ficava fora da cidade e hoje a cidade está totalmente ao entorno dela. Por mais que você respeite uma área verde, uma área, né, ao entorno da estação, que tudo isso tem norma, mas fato é que essa temperatura com certeza vai aumentar naturalmente. E eu perguntei para aquele pesquisador que estava falando sobre aquecimento global exatamente o que? Vocês fazem alguma correção do aumento de temperatura registrado ao longo dos anos em função do avanço das cidades para perto dessas estações? E esse pesquisador não me respondeu, não é? Então é claro que existem estudos e estudos, existem estudos mais confiáveis, que têm outras metodologias, outras formas de determinar isso, mas o fato é que quando você trabalha apenas os dados históricos, sem nenhuma consideração como essa, é claro que a temperatura histórica está aumentando, porque em todo lugar que você instala uma estação meteorológica, as cidades vão crescendo próximo a essa estação, vão se aproximando dessa estação e essa ilha de calor, que é a cidade, vai se tornando uma fonte maior de calor naquela região. Então é natural que a estação passe a registrar temperaturas maiores, tá? Bom, gente, eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês, um estudo de caso agora da Califórnia, tá? Por que eu trago esse exemplo? Porque eu tive a oportunidade de morar lá durante o meu doutorado, né, um ano de doutorado, e é uma região muito interessante da hidrologia, tá? Porque
eu gosto muito de usar esse exemplo da Califórnia nas aulas de hidrologia pelas características do relevo local e como que o clima influencia, e como que esse relevo influencia no clima dessa região. Dando um zoom aí, então, né, tá aqui, ó, cidade de São Francisco, Los Angeles, aqui o centro da Califórnia. E vejam que a Califórnia é um grande vale, tá? Cercado pela cadeia de montanhas rochosas de Sierra Nevada e a cadeia de montanhas rochosas que passa por toda a costa da América, né? Então, a Califórnia em si, o estado tem uma largura aqui de cerca de 400 quilômetros, tá? Se você sai aqui do centro do vale, onde é a parte agrícola, e dirige 2 horas para o lado direito, você está a 3.000 metros de altura. Se você vem para o lado esquerdo, você está nas montanhas também, cerca de 2.000 metros de altura, tá? E aqui no meio, na região agrícola, você está a cerca de 5 metros de altura em relação ao nível do mar. Então é um grande vale cercado por montanhas, tá? Principalmente desses dois lados. E o interessante dessa região é que a chuva não entra, tá? Então, a chuva aqui na Califórnia, a quantidade, a precipitação anual é muito pequena, é o equivalente ao nosso sertão nordestino, nossa região do Agreste, tá? 400, 500, 600 milímetros por ano de chuva. E é o estado mais rico que tem os Estados Unidos, né? Até poderíamos pensar, porque tem Los Angeles, lá Hollywood, e regiões turísticas, ou o Vale do Silício, aqui perto de São Francisco, e por isso é o estado mais rico. É claro que isso influencia na economia, mas não podemos esquecer que a Califórnia, na área agrícola, ela também é um dos principais estados, tá? Produção de laranja, por exemplo, era o segundo ou terceiro estado, aliás, o segundo estado, se eu não me engano, dos Estados Unidos, tá? O primeiro era a Flórida, né? Não sei se hoje ainda é o segundo maior produtor de citros, tá? Então é um grande produtor agrícola e chovendo pouco, né? Então, por que isso ocorre? Porque as nuvens de chuva, elas ficam numa faixa chamada troposfera, que é uma faixa de cerca de 6 a 20 quilômetros de altitude, tá? Então, dentro da atmosfera, nós temos as subdivisões. A troposfera é onde as nuvens ficam, né? E nós temos aí essa faixa de cerca de 6 quilômetros de altitude até 20, que é onde então as nuvens se movimentam, tá? As principais nuvens. E o que é interessante no caso da Califórnia que eu estou falando para vocês? Na Califórnia, então, a chuva não consegue entrar, as nuvens não conseguem passar por essa barreira física, que é o relevo, que são as montanhas. Muito pouco passa como nuvem de chuva. Então, lá, o Departamento de Recursos Hídricos da Califórnia, eles fazem medições no inverno da altura da formação da neve, do gelo. Eles têm vários pontos nas montanhas onde medem quanto que formou de gelo e assim eles saberão exatamente quanta água eles terão no verão, tanto para abastecimento urbano como para dessedentação animal e para agricultura. Olha que interessante. Não é uma previsão de chuva que envolve correntes de ar que pode levar mais chuva para um lado ou para outro. Não. É medição de gelo, porque lá eles sobrevivem com água do degelo. Toda aquela região que eu mostrei para vocês que é cercada por montanhas, há a formação de gelo por causa da temperatura baixa em maior altitude, né? Então, se você está lá no alto da cadeia de montanhas rochosas ou de Sierra Nevada, você tem a formação de gelo. Então, o ar que está úmido, a umidade que está presente no ar, encontra com uma temperatura mais baixa e congela, né? E ao congelar, ao virar neve, quando vem o verão, esse gelo derrete e drena, né? A parte que drena para dentro da bacia hidrográfica ali, a parte que drena para dentro da Califórnia, então toda essa água forma rios, né? Rios intermitentes durante a estação do verão. Só que o que a Califórnia faz fez com muita tecnologia, muito conhecimento, né? Foi uma série de barragens. Eles armazenam essa água do degelo. Eles não deixam essa água escoar e ir embora para um rio e depois para outro e para o mar. Não, eles têm toda uma cadeia, uma rede
de barragens que vai armazenando essa água do degelo, e portanto água doce, né, porque é o gelo, que era o vapor de água que se tornou gelo e depois derreteu e se tornou água. Então água doce, que é armazenada em grandes reservatórios, vários reservatórios, né, ao longo aí das montanhas, e essa água abastece as cidades e abastece a agricultura. Esse ano, inclusive, que eu tive a oportunidade de morar lá, em 2013, previa que a Califórnia ia passar por uma das maiores secas da história, que foi a seca de 2014. E como que eles perceberam isso? Fazendo a medição do gelo. Tá? Então eles perceberam que naquele ano tinha formado menos gelo e por isso ia faltar água. Então eles já fazem todo um planejamento agrícola, um planejamento de abastecimento com base nisso. Eles conseguem, com 6 meses de antecedência, saber já quanto de água vai ter disponível para a agricultura. E com isso eles podem chegar nos agricultores, nas associações, a dizer, olha, investe menos em insumo esse ano porque nós não vamos ter água para fazer irrigação. E numa região que é, como eu disse para vocês, que tem um clima, ou melhor, um regime de chuva semelhante ao nosso Nordeste brasileiro, eles só conseguem produzir com irrigação. Se não for com irrigação, eles não produzem. Inclusive, as cidades são irrigadas, os jardins, né, os parques, tudo é irrigado, porque senão seria um desertão, por causa desse clima seco, né, pouca chuva. Tá? Então, só mais uma imagem para a gente lembrar da formação de cadeias rochosas da América, né, que começa na América Latina e vai até, então, os Estados Unidos, Canadá. Né? Bom, mas agora voltando para o caso do Brasil. O que acontece no Brasil devido a essas montanhas? Né? Nós sabemos que nós temos uma corrente principal de ar, né, os chamados ventos alísios, aí, essa corrente que está ligada à própria rotação da Terra, né, movimento de rotação, então faz com que o ar se desloque nesse sentido da direita para a esquerda, aí, de leste para oeste, e esse vapor é combinado também com como é a temperatura maior na linha do Equador, então nós temos vapor de água, água mais quente, nas temperaturas mais altas, com isso nós temos o ar subindo, né? Esse vapor subindo e vindo de leste para oeste. Essa água, esse ar carregado de água, carregado de vapor, entra no continente e começa a encontrar aí condições de pressão, né? Variação de relevo, onde chega ali numa barreira natural, que são as montanhas aqui, a Cordilheira dos Andes, e aí então muitas vezes não consegue passar da cordilheira. E isso, claro que combinado, correntes de ar, uma série de outros fenômenos, né, físicos e atmosféricos, nós temos aí esse vapor que vem do mar, ele começa a descarregar em forma de chuva, depois ele é reabastecido pelo vapor de água da própria floresta amazônica, né? Então, esse vapor não consegue transpor, não consegue passar da Cordilheira dos Andes e acaba descendo aqui, vindo para a Argentina, vindo para o Mato Grosso do Sul, para o centro-oeste brasileiro. Então, vem carregado de umidade, que é o que traz a chuva para nós, né? Interessante essa questão também do vapor de água que vem dos oceanos, é que sempre devido a essa barreira física, que é a topográfica, no caso, né, na Serra do Mar, é muito comum que chova na praia. Do lado da praia que está voltado para o leste, sempre nós temos chuva. E na Serra do Mar, do lado esquerdo, então do lado oeste da Serra do Mar, geralmente você tem regiões secas. Por quê? Porque a umidade vem, descarrega naquela barreira física e depois o ar precisa ganhar umidade de novo ao transcorrer o continente, aí vai ganhando umidade até virar chuva novamente. Tá? Por isso que nós temos uma região mais seca aqui, nessa região centro-oeste aqui, nordeste do Brasil. Né? Então tem uma primeira descarga dessa umidade na Serra do Mar, depois o ar perde umidade e vai ganhando de novo à medida que entra no continente. Essa nossa região aqui, centro-oeste, ela só não é também arenosa, ela só não é desértica, vamos dizer, ou semelhante ao agreste, né? Graças a essa barreira física que é a Cordilheira dos Andes, que faz o vapor de água voltar para cá. Ok? Bom, essa é claro que é uma explicação básica desse fenômeno, nós vamos trabalhar um pouco mais isso mais para frente, tá?
porque aqui nós temos vários fenômenos, né, de ar ascendente, ar descendente, pressões, né, áreas de alta pressão, áreas de baixa pressão, corrente marinha, tá? Tudo isso que influencia aí no clima nos nossos continentes, tá? Mas basicamente, então, nós sabemos aí que a chuva que vem para o centro-oeste e sul do Brasil vem principalmente devido à água, à umidade da floresta amazônica, né? Bom, existe ainda uma possibilidade de calcularmos o tempo, né? Estimarmos o tempo em que o vapor que saiu lá do estômago da planta ou da superfície terrestre em forma de vapor direto, né, da água evaporando de maneira direta, esse vapor que foi para a atmosfera, no caso troposfera, lembra que é a faixa onde as nuvens ficam, né, elas se formam e transitam pela atmosfera. Então, nessa faixa aí de 6 a 20 km de altitude, então nós temos a formação das nuvens, que nada mais são do que gotículas de água que evaporaram e por questões eletromagnéticas vão se unindo, vão se juntando e formando a nuvem de chuva, né? E essa nuvem de chuva, à medida que ela vai aumentando e encontra condições de pressão e temperatura, ela começa a cair, a precipitar e derreter, porque começa a se aproximar mais da superfície, né? Mas começa a se aproximar do solo, à medida que ela vai descendo, ela ganha temperatura novamente, com isso então derrete virando chuva, voltando para o estado líquido, né? Então as nuvens não são uma pedra, né, uma grande pedra de gelo, mas são gotículas de vapor que evaporaram e estão ali aglutinadas por questões de energia, né? Por isso que um avião, quando passa uma nuvem, ele não se choca contra o gelo, né? Mas também é verdade que quando essa precipitação, essa queda da nuvem é muito rápida ou encontra temperaturas muito altas, geralmente no início do verão, encontro de frente fria com temperaturas maiores, às vezes ocorre chuva em formato de granizo. É aquela nuvem que está caindo, mas que não deu tempo de derreter completamente, né? De voltar ao estado líquido. Então, quando isso ocorre de maneira muito abrupta, nós temos aí granizos e tal, chuva de pedra, né? Que é o gelo que ainda não deu tempo de derreter quando ele precipitou. Bom, basicamente, então é isso. Volto a dizer, nós vamos estudar um item que fala só sobre chuva, né? Formação de chuva. Por enquanto, eu estou dando uma explicação básica para vocês, né? Mas o volume médio de água na atmosfera, então troposfera, se mantém em torno de 25 milímetros, tá? É uma questão física, a capacidade que o ar tem, então, de armazenar água nessa faixa é considerado 25 milímetros, ou seja, 25 litros em cada metro quadrado, né, nessa faixa da troposfera, ok? Então, o máximo que ela armazena são cerca de 25 milímetros. E aí existe essa equaçãozinha aqui, que vai nos permitir, né, a equação de vazão, que é o volume pelo tempo, que é vazão, né? Se nós isolarmos, então, o tempo, passando o que aqui dividindo, ao dividir o volume pela vazão, nós temos como estimar o tempo em que a gotinha saiu da superfície terrestre e até ela se movimentar, aglutinar, formar uma nuvem e virar chuva em algum lugar. Então dá para estimar. Numa determinada região, onde nós temos então 25 milímetros, que é o que fica, né, a capacidade que a atmosfera tem de armazenar essa água. Dividindo por uma região que tem uma precipitação média de 1.800 milímetros por ano, no caso de Chapadão do Sul, né? Então nós temos aí o equivalente a 0,01389 anos. Seria o tempo que a água demora então para sair da superfície, aglutinar, virar uma nuvem de chuva e virar chuva de fato em estado líquido em algum lugar, precipitar, né? Se nós transformarmos esse tempo ainda em dias, né? Então cancelando anos ali, né? Então nós temos 5,1 dias. Isso é aproximado, é claro, né, gente? É uma estimativa. Uma região, então, que tem uma precipitação média e anual de 1.800 milímetros, ela tem um tempo, o tempo de residência, que a gente chama, né, de cerca de 5 dias. É o tempo em que demora para aquela água que evapotranspirou da superfície terrestre
virar chuva em algum lugar. E em 5 dias, muita coisa pode acontecer. Então, se você pegar a direção do ar, direção do vento, né, mais a velocidade desse vento, tem como você ter uma estimativa de onde essa água que está saindo daqui vai virar chuva, em qual região, né? Então, tudo isso são apenas estimativas aí, para que a gente possa entender um pouco melhor essas quantificações. Isso é uma estimativa, é diferente da medida real que é feito nas estações fluviométricas, né, medindo a vazão real dos rios, nas estações pluviométricas, medindo a quantidade real de chuva que precipita nas microbacias, nas bacias, nos estados, enfim, nos países, né? Uma coisa é a medição real, outra são as estimativas, mas nós precisamos saber trabalhar com as duas em conjunto para chegar, né, nesses valores mais próximos da realidade, não é? Bom, e para finalizar esse nosso vídeo, gostaria de deixar uma recomendação, tá? Esse é um climatologista da Universidade de São Paulo, da USP, ele é um pouco polêmico, o professor Ricardo Felício, tá? Muita gente não acredita muito na visão que ele tem de clima, de mudança climática e tudo mais, mas eu digo assim para vocês, por que eu recomendo o vídeo dele? Não estou querendo que vocês acreditem em 100%, concordem com 100% do que ele vai dizer nesse vídeo ou do que eu disse nessa aula. São visões, né? São diferentes visões de pesquisadores, mas eu gosto como que eu digo assim, eu concordo com boa parte do que esse professor Ricardo Felício fala, até pelo currículo que ele tem, não é? Então, assim, opinião todo mundo tem. Agora, conhecimento, de fato, poucas pessoas têm. E ele é um cara que tem muito conhecimento nessa área. Então, ele é graduado em Ciências Atmosféricas, né? Sub-área Meteorologia, pela USP. Tem mestrado em Meteorologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. E tem doutorado em Geografia Física, que vocês vão entender um pouquinho mais o que é aí assistindo o vídeo dele. Então, o vídeo dele é complementar à nossa aula. Outra coisa, esse link que eu estou deixando aqui para vocês é um link em que ele está numa entrevista no Jô Soares. Ele mesmo, não sei se todos vocês conheciam, assistiam o programa do Jô, mas por que eu estou trazendo essa entrevista? Ele tem várias palestras formais falando sobre o assunto, mas estou querendo trazer um pouquinho também aí de diversão, né? Deixar um pouco mais engraçado esse assunto, porque o Jô Soares ele trazia profissionais respeitados, né? Profissionais com gabarito, né? Com um currículo desse, e conseguia fazer um pouco de comédia em cima disso, trazer um assunto importante, um assunto sério, mas com uma certa quantidade de humor, né? Um certo humor. Então, para deixar vocês encerrarem o assunto com um pouquinho de humor, mas trazendo um tema que é sério, eu deixo esse link aí para vocês assistirem o vídeo nessa entrevista do programa do Jô, ok? Então, bons estudos para vocês e até a próxima.